Já Ananias significa o Senhor é bondoso comigo. E o nome de Ananias foi mudado para Sadraque. E nós sabemos que Sadraque quer dizer, na língua babilônica, inspiração do sol. Porque a religião babilônica era uma religião que cultuava as estrelas. A astronomia moderna, astrologia, que nós conhecemos hoje de jornal, de signos, veio dos babilônicos. O número sagrado dos babilônicos era o 6. É por isso que o dia tem 12 horas, a parte clara, e 12 horas a parte escura, 24 horas. Não é 20, não é 30, é 24 horas. Por quê? 6 vezes 4, 24. Múltiplo de 6. Por que a hora tem 60 minutos e não 100 minutos ou 50 minutos? Nós trabalhamos com casa decimal. Os babilônios trabalhavam com da casa hexagonal, né, que é 6 números. Então eles dividiam a hora em 60 minutos e o minuto em 60 segundos. E os zodíacos, as constelações do céu, que eram visíveis o ano todo, eram 12, múltiplo de 6. Então eles adotavam o 6 e adoravam o sol como astro-rei. Por isso Sadraque significa inspiração do sol. Misael é a palavra para semelhante a Deus. É parecido com Miguel, né? Mas Miguel que significa quem é semelhante a Deus. Misael é apenas semelhante a Deus. E o nome dele foi trocado para Meseque, que significa o servo da deusa Sheba. E finalmente Azarias, o Senhor é meu ajudador, foi mudado para Abednego, que significa apenas servo de Nebo, que era uma divindade babilônica também. Gente, Babilônia era uma cidade totalmente pagã. Cada esquina tinha um templo. Cada rua tinha um deus. Cada casa tinha sua divindade. Cada casa cultuava os antepassados, que eram protetores da própria casa, e cultuavam divindades. Cada rua tinha uma divindade e a própria cidade tinha uma divindade suprema, que era Marduk. Então, era uma cidade totalmente pagã, incrustada de templos pagãos. Mas apesar de todo esse paganismo que vivia Daniel, o texto bíblico diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminar. Aquela comida toda ela era oferecida aos ídolos, e existiam coisas que a palavra de Deus proibia que os judeus comessem, que nós comêssemos. No caso, animais impuros. A lei dos animais puros e impuros, ela é anterior a Moisés. Alguns cristãos dizem assim, não, essa coisa de comer carne impura, pura e impura, isso aí já acabou com a morte de Cristo, porque isso é da lei de Moisés. Não é verdade. Os irmãos lembram que quando Deus separou os casais para entrar na arca, o que ele disse? Dos animais puros, quantos? 7. E dos animais impuros, apenas um casal. Então, a definição de animal puro e impuro já é anterior ao dilúvio. Portanto, era um princípio que já existia, provavelmente, desde o Éden. Animais que o homem podia comer e animais que não podia comer depois do pecado. E entre os animais impuros, os babilônicos, eles eram onívoros, comiam de tudo. E existiam coisas naquela mesa que Daniel não podia comer. Animais impuros. E além disso, eram dedicadas às divindades pagãs. Ele disse assim, eu não posso me contaminar. E o que ele fez? Ele tomou um propósito, tomou uma decisão. O texto bíblico diz que ele assentou no seu coração. Meus irmãos, aqui está o segredo do caráter, da nobreza do caráter de Daniel. Porque da Bíblia, do Antigo Testamento, nós não encontramos defeito em duas pessoas, Daniel e José. Eram pessoas extremamente íntegras. E por quê? Porque Daniel, apesar de ser muito jovem, apesar de ser muito novo, ele tinha personalidade. Nós imaginamos, segundo a inspiração, ele devia ter em torno de 17, 18 anos. Pelo tempo que ele viveu em Babilônia, ele era o que nós chamamos hoje de adolescente. E nessa idade, 17, 18 anos, o adolescente, tudo que ele quer é ser aceito pelo grupo.
Tudo que ele quer é ser respeitado pelos amigos. Ele, nessa idade, ele rompe os seus laços com os pais e agora ele procura um grupo para se identificar. E nessa busca de identificação, tudo que ele tem mais medo é de ser rejeitado. Porque a aceitação do grupo define a autoestima dele. Ele se sente amado se ele for aceito. E às vezes ele vende a sua consciência. É por isso que a gente vê jovens que entram na faculdade bebendo até entrar em coma alcoólico. Por quê? Porque todo mundo desafia ele que ele tem que beber, ele vai lá e bebe. E bebe até cair no hospital. Os irmãos sabem que se a pessoa não fumar até os 18 anos, ela não fuma mais. 90% das pessoas que fumam aprenderam a fumar antes dos 18 anos. E por que se fuma? Pressão do grupo. Por que se usa drogas? Pressão do grupo. Então, um jovem nessa idade, ele é muito sujeito a aceitar a pressão do seu grupo. Mas nós vimos que Daniel é um pouco diferente. Ele não aceitava a pressão do grupo. Ele não ia com a maioria. Ele não seguia a tocada da boiada. Ele diz assim, eu vou decidir não contaminar-se. E eu posso garantir uma coisa, irmãos. A Bíblia não fala disso, a Bíblia não conta isso, mas eu tenho certeza que o segredo dessa determinação e desse caráter estava na família de Daniel. A pessoa não nasce com isso. Ela aprende isso com os pais. E ele, longe da família, longe do olhar do pai, longe do olhar da mãe, longe de qualquer tipo de contato com a religião verdadeira, num cercado de pagãos. Se ele comesse ou não comesse, ninguém ia cobrar isso dele. Mas a consciência dele não deixava. Por quê? Porque ele tinha sido educado assim. Aí nós vimos como é importante a influência dos pais na vida da criança. Mas eu posso ter certeza, mais uma coisa para vocês. Não é quando ele tinha 14 anos que os pais começaram a mudar o caráter de Daniel. Não foi quando ele tinha 15 anos que os pais começaram a influenciar o caráter de Daniel. Foi desde pequeno, desde criança, desde bebê. Quando ele chegou aos 18 anos, ele estava pronto. Quando a criança chega na adolescência, 13, 14 anos, 12 anos, você não tem mais o que fazer. Como pai, você já cumpriu sua missão. Você agora só vai colher o fruto daquilo que você plantou. Não tem mais o que você querer mudar o filho. Você até pode, no começo da adolescência, você até pode exercer um pouco de pressão, porque ele ainda te respeita, ele te ouve de primeira. Mas vai chegar uma hora que ele não vai mais te ouvir. Você não vai poder chegar para o seu filho, adolescente, e dizer assim, faz porque eu estou mandando. Não. Ele vai chegar para você e dizer assim, por que eu tenho que fazer? Ele vai querer argumentar com você. E é saudável isso, porque ele tem personalidade, ele tem que ter poder de escolha. Infelizmente, irmãos, nós somos educados pelo mundo a nos preocupar com tudo. No mundo se preocupa com tudo com respeito à criança, né? Qual a profissão que ele vai... Os pais se sentem na liberdade de interferir em tudo na vida da criança. Qual a profissão que ele vai escolher? Qual a mulher que ele vai casar, o esposo que ele vai escolher? Aonde ele vai estudar? A carreira que ele vai seguir? Nós nos sentimos no direito de interferir na vida do nosso filho em tudo. Mas quando chega na questão da religião, a gente chega e diz assim, não, quando ele crescer ele decide. Né? Ele está aqui no meio da igreja, quando ele estiver pronto ele se decide a batizar. A gente não se sente no compromisso de discipular o nosso filho, de levá-lo até Jesus. A gente interfere em todas as áreas da vida dele. Se ele está com a roupa amassada, a gente faz ele trocar de roupa. Se ele está descabelado, a gente leva para o salão para cortar o cabelo. Se ele está perdido, a gente dá um rumo para ele. Agora, na questão religião, a gente não interfere. Uma das coisas mais importantes da vida dele, a gente não quer tomar parte. Os pais de Daniel não pensavam assim. Os pais de Daniel educaram o menino no caminho que ele devia andar. E quando ele cresceu, ele não se desviou dele. No Velho Testamento, o coração é tido como o centro do intelecto e da emoção, o centro do processo do pensamento. Diz o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida. Provérbios 23, 7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, o segredo foi porque Daniel propôs em seu coração. Ele tomou uma decisão firme, eu não vou fazer isso, custe o que custar. É lógico que isso foi uma batalha, isso não é uma decisão fácil. Não é uma decisão que não custe alguma coisa, é uma coisa que envolve muito. E no caso dele, até o próprio destino. Ele não tinha controle sobre sua vida.
Ele era escravo numa corte estrangeira. Temos em nossa mente a semente da decisão, que é a vontade. Então nós temos essa capacidade de escolhermos. É isso que nos faz diferente dos outros seres desse planeta. Somos capazes de escolher entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, entre a salvação e a perdição. E esse poder de decisão é tão grande que o próprio Deus respeita. Se você dizer assim, eu quero me perder, sabe o que Deus vai falar? Se perca. Eu quero me salvar, então venha, eu vou te salvar. Ele respeita o nosso poder de escolha, ele não interfere no nosso poder de escolha. Ele respeita a nossa decisão. Daniel assentou no seu coração, não se contaminaram com a porção de manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Os obstáculos que ele enfrentou. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber e lhe dava legume. Nós sabemos pelo relato que Daniel foi iluminado por Deus para fazer um acordo com ele. Porque na cabeça do eunuco, o que Daniel estava pedindo era uma coisa sem sentido. O rei estava dividindo a própria comida que ele usava com aqueles jovens. Quer dizer, o que ele comia era de melhor. O melhor vinho, a melhor carne, o melhor alimento, na cabeça deles. E agora o rapaz vem questionar que aquela alimentação não era apropriada para ele. É complicado, né? E aí Daniel fez uma proposta para ele, olha, vamos fazer o seguinte, fazer uma prova de 10 dias. 10 dias eu vou tomar água e vou comer legumes. Ou a alimentação edênica, aquela alimentação que Deus definiu lá no Éden, né? Que devia ser a alimentação do homem. 10 dias depois, o que aconteceu? Esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Eles se destacaram. Eles tinham uma coloração de pele mais viçosa, eles tinham uma mente mais aguçada, eles acabaram se desenvolvendo. Eu acredito que não é só por causa da alimentação, não. É por causa da bênção de Deus. Para receber mais ricas bênçãos de Deus em sua vida, você precisa permitir que Ele remova os obstáculos, como fez Daniel. E quais são os passos que você precisa dar para remover esses obstáculos? Em primeiro lugar, você deve decidir. Eu quero fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Em segundo lugar, você deve permitir que Deus opere, como fez Daniel. A sua parte é decidir. E o resultado dessa decisão é Deus que faz. Ele permite. Permita que Deus retire todo e qualquer tipo de obstáculo. Confie que Ele pode intervir, que Ele vai achar uma saída. Para Daniel não tinha. Mas Deus interviu, tocou no coração do eunuco, tocou no coração do rei. E, finalmente, Daniel tomou o terceiro passo para receber a bênção de Deus. Ele abriu seu coração. E é exatamente isso que você deve fazer. Você deve abrir seu coração. Permitir que Deus atue na sua vida. O que nós vamos mais aprender, tanto no estudo da história do livro de Daniel, como nas profecias de Daniel, é que Deus está no controle do mundo e Deus está no controle da sua vida. Diz o livro de Provérbios, e é repetido pelo profeta Jeremias, que o homem decide os seus passos, mas quem é que dirige? É Deus. Deus está no controle da sua vida. Deixe Deus agradar você. Entregue sua vida a Jesus e abra seu coração para receber as mais ricas bênçãos de Deus. Inspire-se no exemplo de Daniel, que depois de 3 anos, a Bíblia diz que ele foi examinado e tirou nota 10 em todas as matérias. Ele se destacou como sendo o mais inteligente de todos os seus colegas, como resultado da sua fidelidade. Nós não podemos, irmãos, infelizmente, no mundo, as pessoas separam cultura de sabedoria, de conhecimento. Se conhecimento transformasse caráter, as igrejas ficavam dentro das universidades. Essa história que diz assim, que não, o que o povo está precisando é educação, que é a educação que vai salvar esse país, isso não é... Se for educação no sentido de escola, pode ter certeza, os professores, eu sei o que eu estou falando. A escola não transforma ninguém. Não pense você que as pessoas são melhores porque têm títulos, porque são doutor, porque são mestre, porque são pós-graduado, ou mesmo porque tem um curso universitário. Ninguém tem melhor caráter só porque tem um diploma. O diploma não faz ninguém uma pessoa melhor.
O que faz é deixar que Deus opere na sua vida, como Deus operou na vida de Daniel. O que fez a diferença na vida de Daniel foi exatamente isso aí. O conhecimento, o destaque intelectual, a projeção social que ele alcançou foi resultado de uma vida dedicada a Deus. E essa vida durou 70 anos de serviço ininterrupto. Ele serviu a todos os reis de Babilônia e viveu até o tempo quando a cidade caiu. Ele durou mais do que o Império Babilônico. E diz o texto bíblico, termina no capítulo 1, versículo 21. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, que foi o império subsequente que sucedeu a Babilônia. Então, uma vida frutífera. Ele, com quase 90 anos, ainda é uma vida produtiva. Isso é uma vida plena. Mas por quê? Porque ele comia verdura? É por isso? Porque ele tinha decisão. Ele decidiu fazer a vontade de Deus, independente das circunstâncias. Isso aconteceu 2.600 anos atrás, meus irmãos. Mas não é diferente. Hoje, nossos jovens, todos os jovens são provados, a todo momento, a ficar do lado da verdade ou negar os princípios que creem. E eu oro esta noite para que Deus possa abençoar você que está passando pelo vale da decisão, a fazer a escolha certa e venha escolher a Jesus como seu salvador pessoal. E quando você for pensar em fazer alguma coisa, pense assim: o que faria Jesus no meu lugar? E decida fazer o que é aquilo que é a vontade de Deus. Porque o próprio Cristo falou: a minha comida não é fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Agradecemos o professor Alexandre pela exposição da palavra de Deus e também agradecemos a Deus pela mensagem que ele nos enviou nesta noite. Que o Senhor possa nos abençoar, né? Que esta mensagem possa vir a se refletir na nossa vida diária também. Convido o grupo Vocal Ágape para que faça mais uma apresentação. Enquanto eles se colocam aqui à frente, eu quero agradecer a todos que se fizeram presentes, como já mencionado, os irmãos do Abranches, os irmãos de São José dos Pinhais, e também os irmãos que acompanharam a transmissão através do site crescermais.org. Irmãos de Chapecó, estava um grupo reunido lá acompanhando a transmissão. Também irmãos de Rondônia, da cidade de Guaporé, e também irmãos aqui da Grande Curitiba, e outros lugares que não se identificaram. Então, louvado seja Deus pela participação de vocês, que pelos próximos 11 domingos poderão também continuar assistindo-nos. Aqueles de Curitiba são convidados a estarem aqui na igreja, né? E aqueles mais distantes, convidados a assistirem pelo site. Grande
Amém. Convido a todos a colocarmos-nos de joelhos e teremos a oração final. Nosso Deus Pai, nós te agradecemos porque maravilhosamente nos abençoaste através de Jesus Cristo. Nós te pedimos agora essa bênção sobre essa série de estudos que estamos fazendo sobre o livro do profeta Daniel. E a voz do profeta, nós queremos ouvir durante esta noite, durante as próximas noites, os próximos encontros. E que esta mensagem possa ser tão viva como foi quando foi dada por Ti, Senhor. E que ela possa impactar nossas vidas e nos ajudar a passarmos os tempos tribulosos que estamos enfrentando. Abençoe cada pessoa que está aqui e ajude-os nessa jornada. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos ainda podem ocupar seus assentos, enquanto é estendida a oportunidade àqueles que desejam voluntariamente doar uma oferta a Deus, uma oferta para a manutenção desse templo. Vamos cantar juntos o hino de número 230, Graças Dou-Sim pela Vida, enquanto o diácono fará a recolha dessa oferta. Louvado seja Deus pela oferta que a Ele foi doada. Convido toda a congregação a ficar em pé para a conclusão. Assim, em nome de Jesus, fica concluído esse culto, que sua graça e seu amor permaneçam conosco, em nome de Jesus. Amém. Dessa forma, ficamos todos despedidos até quarta-feira para o culto de oração e também para a continuação da série, no próximo domingo, a partir das 19 horas. Estaremos à porta para os cumprimentos.